Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E você diz: amém. Essa é a primeira casa que Jesus ele resolve entrar, conforme a Bíblia Sagrada. Caná da Galileia, esse lugar ele existe até hoje. Até hoje é um lugar que está aberto a visitações, a quem quiser ir para conhecer. É uma região que fica próxima a Jerusalém. Se você for e quiser ir de Jerusalém a Caná de carro, você vai gastar no máximo 30 minutos. Não é um lugar distante. Se você quiser ir a pé também, você consegue, porque fica a apenas 10 quilômetros de Jerusalém. Esse lugar foi o lugar escolhido por Jesus para que ele entrasse na primeira casa das pelo menos 12 que ele decidiu entrar, conforme a Bíblia Sagrada. E Jesus ele entra, e esse dia era um dia festivo, era um dia alegre, era um dia feliz, porque era um casamento. E a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado para este casamento. Jesus ele não entrou porque ele quis entrar. Foi a primeira casa, mas essa primeira casa ele entrou através de um convite. Jesus foi chamado para participar de uma cerimônia matrimonial. Este casamento está acontecendo, e na época de Jesus os casamentos eram diferentes do que nós estamos acostumados ou do habitual. Pelo menos 3 características fortes diferenciavam os casamentos daquela época para os casamentos que são realizados hoje. O primeiro, ou a primeira característica, é que os casamentos, os pais arranjavam. Os pais escolhiam o noivo para a sua noiva. Coisa boa, né, gente? Se pudesse escolher, né? Os pais escolhiam. Os pais é quem decidiam: você vai casar com ele. Essa é a primeira característica. Pode fazer o fundo. Não desprezei o tecladista, só pedi para cortar do retorno. Aí pode deixar o fundo lá para o pessoal, porque aí eu ouço só a minha voz aqui. Então os pais eles escolhiam
eles diziam: minha filha vai casar com ele. A segunda característica é que a cerimônia, ela acontecia na casa da noiva. A casa em que ela foi criada, ou que antes de se casar, ela está morando. Então esta casa que Jesus entra, é a casa da noiva deste casamento. Esta casa é a casa dos pais daquela que estava se dando ao casamento. A segunda característica é que não era qualquer casa, era a casa de quem estava proporcionando aquele momento de alegria. A terceira característica forte é que os casamentos, eles tinham dia para começar, mas não tinha dia para acabar. A festa era uma festa prolongada, podendo durar de no mínimo 7 dias. Alguns casamentos passavam 10 dias, tendo festa, tendo alegria. Então não podia ser qualquer coisa, porque haja comida, haja bebida, haja disposição para poder dar um casamento dessa forma. Então são 3 características que diferenciam em muito as nossas cerimônias de hoje. Então Jesus, ele é convidado para estar neste cenário. Ele é convidado para entrar dentro desta casa. É convidado para ocupar este ambiente que nós caracterizamos aqui. E a Bíblia diz que Jesus está festejando, Jesus está se alegrando com os noivos, Jesus está participando deste momento, e um momento que eu não sei o que deixou de ter naquele casamento, porque quando você entra em uma cerimônia de casamento, o seu instinto humano já entra com um olhar crítico. Percebeu? E a pessoa já entra para ver o que não tem. Ninguém quer saber o que tem, ele quer olhar para ver o que não tem. E eu não sei o que não tinha aqui neste casamento. Eu não sei o que não tinha aqui dentro desta casa. Eu só sei o que tinha. E uma coisa eu tenho certeza que tinha. Tinha muito vinho. Havia muito vinho dentro dessa casa. Tinha muito vinho dentro desse casamento. Uma coisa eu tenho certeza que não faltou, ou que não deixou de ter ali: vinho. Tinha muitas talhas, muitos odres, muitas garrafas com vinho de todo tipo que você imaginar, de todo tipo que você pensar. E Jesus está dentro deste cenário. E por que não deixou de ter vinho, ou por que é uma certeza que havia vinho dentro desta casa? Porque vinho representava pelo menos 2 coisas nessa época. A primeira coisa, alegria. Então não deixou de ter vinho, porque vinho para eles era símbolo de alegria, muita alegria. A segunda e mais importante, eles eram judeus, e o vinho representa a libertação dos judeus. O vinho é o símbolo do resgate de Deus, tirando os judeus da escravidão do Egito e levando para a terra prometida. Então o vinho não podia deixar de ter naquela casa. Vinho era alegria, vinho era o símbolo da libertação. E Jesus, ele está dentro deste cenário, regado também a algo que representava a comunhão. Pegue na mão dessa pessoa bonita e cheirosa.
Aperta a mão dela até ela gritar um aleluia. Não, mas é para apertar forte. Agora diga para ele assim, ó, sinal de alegria, libertação e comunhão. Então não podia deixar de ter vinho, porque se não tem vinho ali, não tem alegria. Se não tem vinho ali, não tem libertação. Se não tem vinho ali, não tem comunhão. Então eles não podiam deixar de ter de sobra o vinho. Agora você vai entender o quanto o vinho é importante. Pelo menos neste cenário, neste momento, nós vamos ver uma referência faraônica para o vinho. E por que eu digo isso? Porque Jesus, ele vai declarar, e Mateus vai escrever, no capítulo 9, e no versículo de número 17, Jesus, ele vai se referir ao que é novo. Ele vai se referir à mudança ou à transição do velho para o novo. Em Mateus capítulo 9, versículo 17, Jesus ele precisa se direcionar e trazer o que é uma transição daquilo que é velho para aquilo que é novo. E o que Jesus vai usar para se referir a isso? O vinho. Olha o que está escrito. Capítulo 9, versículo 17 de Mateus. Nem se põe, ou não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Congela para mim, porque Jesus, ele está falando sobre transição. E neste momento ele está usando vinho. E o que ele quer se referir? O que Jesus quer destacar? É que se o vinho é novo, você não vai colocar em um odre ou um recipiente velho. Se o vinho é novo, você vai colocar em um odre, em um recipiente novo. Ninguém pode viver novidade em cima de coisas velhas. Se você está pedindo para Deus fazer algo novo na sua vida, se prepara, porque virá algo novo por completo. Porque Ele não faz nada pela metade. Se você está pedindo para Deus fazer algo novo na sua história, esteja preparado para ver tudo mudando. Porque Deus não faz nada incompleto. Ele está dizendo: você quer vinho novo, então o odre também vai ser novo. O recipiente também vai ser novo. Você está pedindo para viver uma nova estação, então se prepara, porque se é uma nova estação, é tudo novo. Estou declarando para quem tem mãos erguidas: Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida. Vai mudar absolutamente tudo. Quem está preparado para viver essa nova história, levante as mãos e dá um grito de glória para adorar Jesus de Nazaré. Pode aplaudir a Jesus. Dá um glória a Deus aí. Sabe o que é interessante? É que Jesus poderia usar a referência de qualquer outra coisa, mas Ele vai usar o vinho por quê? Porque Ele vai falar o porquê Ele vai usar o vinho. Se você coloca um vinho novo em um odre velho, se você coloca um vinho novo, dá só um pouquinho de força aqui na voz, que eu não estou gritando. Se você coloca um vinho novo em um odre velho, o que acontece? O odre, ele se rompe. O odre, ele não está
preparado para um odre velho não está preparado para suportar um vinho novo. O odre, ele chega a sucumbir, ele quebra, e o vinho, ele se derrama. Sabe o que está acontecendo? Pessoas estão pedindo vinho novo, mas não prepararam o seu odre. Deus, ele não vai dar vinho novo para quem não tem odre novo. Em outras palavras, você precisa estar preparado para a bênção que você está pedindo. Você precisa estar preparado para a bênção que você está orando. Você quer ver uma coisa? Você pega um garoto de 10, 12 anos e é capaz de você ouvir da boca dele: eu queria ter uma Lamborghini. Ele não vai saber dirigir. O fato de eu querer não me habilita. O fato de eu desejar não me marca como preparado para receber aquilo. Então tem muita gente desejando, tem muita gente querendo, só que não está preparada. Tem muita gente pedindo, muita gente sonhando, muita gente querendo, mas está sem preparo. Deus está dizendo: eu só dou vinho novo para quem tem odre novo. Eu só trago a resposta para quem está preparado para ela. Eu só entrego a bênção para quem está preparado para a bênção. Porque assim como você não daria o seu carro para uma criança de 8 anos dirigir, Deus não vai entregar a resposta para quem não está preparado. Mas ele tem 14 anos, pastor, e dirige melhor do que gente que tem habilitação, mas não tem habilitação. Pega na mão de alguém do seu lado e diga para esta pessoa assim: ó, você está preparado? Diga: se não tiver, se prepare. Quem está ouvindo, dá um glória a Deus. Está assim de gente querendo, mas querer não é poder. Está assim de gente desejando, mas desejar não te habilita. Deus está dizendo: o vinho é novo, o odre também tem que ser. O vinho é novo, o recipiente tem que estar preparado. Agora tem gente aqui nessa manhã que você está se preparando há muito tempo. E Deus te trouxe aqui para te dizer: então se prepara, porque por esses dias eu estou entregando vinho no seu odre. Aleluia, então esteja atento, porque por esses dias eu estou derramando vinho no seu odre. Tem vinho novo chegando para quem tem odre novo e preparado aí. Quem pode aplaudir e dar grito de glória para adorar Jesus? Por que Jesus vai usar o exemplo do vinho? Porque nós estamos falando de uma época em que eles estão habitando na Palestina, e o vinho era uma das coisas mais caras que existia nessa época. O vinho era uma das coisas mais luxuosas e mais caras que tinha nessa época. Essa época é uma época fundamentada por valores. E o vinho era uma das coisas de mais valor que existia. Perceba que no verso de número 4, nós vamos ver Jesus dentro de uma casa em que estão tentando forçá-lo a fazer um milagre. E como eu te provo isso? Jesus está nesta festa, está tendo música, mas de repente a música parou. Está tendo risos, mas de repente ninguém está rindo mais. De repente um silêncio começou a tomar conta daquela casa. Um silêncio veio sobre aquele ambiente. E o que era um ambiente com uma atmosfera espiritual e alegre, está se tornando um ambiente com uma atmosfera de luto. Não tem música,
não tem gargalhadas. O que está tendo é um silêncio que dá para você ouvir o barulho dos grilos, porque ninguém está falando nada. E Jesus, que tudo sabe e que tudo conhece, já está entendendo que naquela primeira casa ele iria se manifestar. E isso se confirma quando a sua mãe vem até ele. E Maria está pensando que ela ainda tinha domínio sobre a pessoa de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver aqui uma divisão de tempos. Antes dessa casa, Maria, ela dominava Jesus como ele, seu filho, e como ela na autoridade de mãe. E como eu te provo isso? Nós vamos ver no verso 4, Maria tendo ainda aquela sensação de que ela podia comandá-lo. Porque para uma mãe o filho nunca cresce. Sim ou não? Para uma mãe o filho nunca cresce. O filho continua sendo o mesmo bebê, a mesma criança. A mãe não consegue enxergar de uma outra forma. E isso a gente vê aqui também em João capítulo 2. Porque Maria, no verso 4, ela está tendo aquela sensação de que ela ainda podia falar como quisesse com Jesus. Ela está tendo aquela sensação de que ela podia dar comandos para Jesus. E sabe como isso se confirma? No verso 4. Maria, ela vai meio que instigar, para não dizer a palavra que a gente poderia dizer, forçar Jesus a fazer alguma coisa naquele momento. Por quê, pastor? Porque Maria vai olhar para Jesus. No verso de número 3, põe para mim, por favor. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O verso 4 nos mostra o tom que Jesus recebeu aquele comando. Porque no verso 3 volta de novo. Ela vai dizer: eles não têm mais vinho. Quem lê pensa, ela só falou que não tem mais vinho, ou que está sem vinho. Só que no verso 4 Jesus nos mostra o tom que veio aquela palavra. Porque ele vai responder: o que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. O que Jesus está querendo fazer? Jesus está querendo agora mostrar para Maria que há uma mudança de tempo ali. Jesus está querendo mostrar para Maria que o relógio espiritual, ou o kairos de Deus, resolveu se manifestar. Porque até aquele momento tem uma Maria que podia dar comandos. Até aquele momento tem uma Maria que podia falar como mãe e ele obedecer como filho. Só que Jesus, ele vai mostrar que o relógio de Deus agora começou. Por quê? Porque agora Jesus, ele vai mostrar que ela não pode mais falar como mãe e ele obedecer os seus comandos. Explica, pastor. Jesus vai dizer: o que temos nós em comum? O que tem em comum entre eu e você? Agora quem está falando não é mais Jesus. Agora quem está falando é Deus. Não é mais o filho. Não é mais aquele que foi criado, que você assoou o nariz. Ainda não é chegada a minha, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não me force nada, porque eu não trabalho sob pressão. Não me force nada, porque ninguém pode me pressionar. Não me force, Jesus está dizendo, não me force nada, porque eu não estou subordinado a ninguém da terra. Não me force nada, porque eu não trabalho sobre expectativas humanas.
Não me force nada, porque eu não trabalho sobre pressões humanas. É Jesus dizendo: não me force, porque eu não opero, eu não ajo sobre a força de ninguém. O que Jesus está querendo dizer neste momento? A minha expectativa ou a minha pressão sobre ele não vai resolver nada, não vai adiantar nada. O que Jesus está querendo dizer? Ele não está subordinado à minha vontade. Ele não está subordinado ao que eu quero. Perceba, tem muita gente que ela tem essa visão de Jesus. Esses dias eu estava assistindo um programa de TV que passa de madrugada, evangélico. Aí o pastor estava dizendo: você tem que ter fé, coloca Deus na parede. Eu falei: misericórdia. Olha que nível estamos chegando. Coloca Deus na parede. Olha que nível estamos chegando. Tem pessoas que ela tem essa visão de que se ela fazer pressão, Deus vai fazer o que ela quer. Tem pessoas que têm esse pensamento de que se ela exigir com força, Deus vai fazer o que ela quer. Como se Deus ou se Jesus estivesse subordinado à vontade dela. Como se tivesse invertido o versículo. Não é mais que seja feita a sua vontade, agora é que seja feita a minha. Como se ela pressionar ou se ela colocar uma expectativa, Deus tem que suprir a expectativa dela. Só que pega na mão de alguém e diga: Deus não tem que suprir sua expectativa. Pega na mão dele e diga: Senhor, não adianta você colocar sua expectativa e pensar que Deus é obrigado a suprir sua expectativa. Como esses dias um rapaz me ligou e ele disse assim: pastor, permanece oração aí, porque é aquilo lá, a expectativa é aquela, então tem que ser daquele jeito. Eu falei: irmão, e se não acontecer do jeito que o senhor quer? Não, pastor, mas não. Eu falei: irmão, você tem que trabalhar com as duas possibilidades. E se não acontecer da forma que você quer? Tem gente que desvia se não acontecer da forma que ele quer. Tem gente que larga a fé se não acontecer da forma que ele quer. Só que repete para esse cheiroso, para essa cheirosa: Deus não é obrigado a suprir sua expectativa. Sabe o que Maria está pensando? Eu vou falar que acabou o vinho e ele vai ter que fazer alguma coisa. Sabe o que Maria está imaginando? Eu vou dizer que acabou o vinho, Felipe, e ele vai ter que fazer algo. Aí Jesus vai mostrar que os tempos mudaram. Jesus vai mostrar assim: ó, a senhora a partir de hoje não me dá mais comandos, tá? E a partir de agora chegou a hora de eu me manifestar como Deus. E a primeira pergunta que eu estou fazendo para a senhora é: o que nós temos em comum? Eu sou Deus, você é pó e cinza. Você é ser humano. Não é chegada minha. Jesus vai dizer isso. E quando ele fala, Maria e todos os que estavam ali se calaram. Porque pensaram: ele não quer fazer nada hoje. Ele não quer realizar nada hoje. E a partir de hoje, vamos respeitá-lo como Deus. Mas hoje, ele não quer fazer nada. O que Jesus está mostrando é que ele não trabalha sob pressão, sobre expectativa. Ele vai fazer em seguida algo, mas não vai fazer porque Maria pediu. Ele vai fazer em seguida algo, mas não vai fazer porque alguém forçou. Ele vai fazer alguma coisa logo em seguida, mas não vai fazer porque alguém falou para ele fazer. O que ele vai fazer em seguida, ele vai fazer porque ele quer fazer. O que ele vai realizar
Ele vai realizar porque Ele quer realizar. Pastor, eu não entendi. Levante as suas mãos. Deus não abre a porta porque eu quero que Ele abra. Ele abre a porta porque Ele quer abrir. Deus não traz a cura porque eu quero que Ele cure. Ele traz a cura porque Ele quer curar. Deus não restaura porque eu quero que Ele restaure. Ele restaura porque Ele quer restaurar. Pastor, não entendi ainda. Recebe isso. Assim diz o Senhor. Eu não trabalho sobre a sua expectativa. Eu não trabalho sobre a sua vontade. Mas o que eu faço porque eu quero fazer. Então recebe isso. Assim diz o Senhor. Não vai acontecer porque você quer. Não vai acontecer porque você é bom. Não vai acontecer porque você merece. Mas vai acontecer porque Ele é Deus. Você pode aplaudir e dar glória para adorar Jesus? Ele não trabalha sobre a minha expectativa. Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. A única coisa que eu posso fazer é pedir. A única coisa que eu posso fazer é orar. Se Ele vai fazer, aí é Ele. Mas pegue na mão de alguém e diga assim, ó, Ele fazer ou não. Diga, Ele fazer ou não, não altera a personalidade dEle. Por isso que tem uma canção bem bonita que só canta quem é crente de verdade, viu? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, só quem é crente canta, viu? Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, se a doença vier, Ele tem que ser crente para cantar isso. curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode aplaudir e dar glória a Deus? Você sabia que a hora que a gente mais mente é no louvor? Você acabou de cantar, se a doença vier, Ele é Deus. Tem gente que a doença vem e diz, cadê Deus? O que está adiantando eu servir a Ele? Ó, fiquei doente. Olha o que você acabou de cantar. Se a porta fechar, Ele é Deus. Tem gente que a porta fecha e a pessoa fala, cadê Deus? Estou dizimando, ofertando e a porta fechou. O que está adiantando? É a hora que a gente mais mente. Você começar a se analisar antes de cantar o que você vai cantar. Tem muitos louvores que você não cantaria. Porque a hora que a gente mais mente é no louvor. Por isso que eu falei, tem que ser crente para cantar um louvor como esse. Nem todo mundo está em um nível espiritual para cantar um louvor como esse. Você acabou de dizer que Ele é Deus, dando certo ou errado. Olha só. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Tem gente que quando tudo está dando certo, ele, eita, tu é fiel, Jesus. Ih, calamaia. É ou não é? Aí começa a dar tudo errado. Acho que eu não vou hoje não. É a hora que a gente mais mente. Tem que ser crente para cantar um louvor desse. Só que Deus está dizendo mais uma vez, não queira que eu trabalhe sobre suas expectativas, porque eu não faço de acordo com as suas expectativas. Deus está dizendo, não queira forçar, porque eu não trabalho sob pressão. Deus está dizendo, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. A única coisa que você faz é orar, é pedir. A minha é de realizar conforme a minha vontade. Eu vou pedir, se Ele vai abrir a porta, Ele é quem sabe. Se Ele abrir, Ele é Deus. E se não abrir, continua sendo Deus. Eu vou pedir, se Ele vai restaurar, Ele é quem decide. Se ele restaurar, Ele é Deus. Se Ele não restaurar, continua sendo Deus. Eu vou pedir, se Ele vai fazer, é Ele quem sabe. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Quem pode aplaudir e dar glória para adorar Jesus?
Aí de repente, Jesus, quando todo mundo está pensando que ele não vai fazer nada, Jesus, a Bíblia diz que ele pede para que os serviçais trouxessem talhas, para que os serviçais trouxessem recipientes vazios. E ele pede para que aqueles serviçais encham aquelas talhas com água. Ele pede para que eles encham aqueles recipientes com água. E enquanto eles estão enchendo, eles estão derramando água, mas está caindo vinho. Eles estão derramando um líquido transparente, mas está caindo um líquido que está ficando escurecido e avermelhado. Aqueles serviçais, eles estão vendo todo aquele processo. Olha o que diz no verso de número 9, no capítulo 2. Nós inclusive lemos isso. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubesse disso. Então chamou o noivo. Os serviçais estão vendo todo o processo de transformação. Na primeira casa que Jesus entrou, na primeira casa, conforme a Bíblia, que Jesus resolveu colocar os seus pés e entrar, os serviçais daquela casa contemplaram todo o processo do milagre, porque Jesus pediu para que eles trouxessem talhas vazias e pegassem outras talhas com água e derramassem as talhas com água, derramasse a água sobre aquelas talhas vazias. Eles derramavam água, mas o que caía era vinho. Os serviçais estavam contemplando tudo aquilo. E congela para mim no verso 9. Deixa congelado aqui. Por quê? Porque depois que aconteceu a transformação, a Bíblia diz que Jesus pediu para que os serviçais levassem aquelas talhas com vinho para o encarregado ou o gerente daquela festa. E quando eles levaram aquelas talhas com vinho, o encarregado ou o gerente, ele vendo aquela talha com vinho, ele vai ouvir da boca dos serviçais: experimenta, prove. Quando o gerente experimenta, quando ele prova, ele se assusta, porque ele nunca tinha experimentado um vinho tão saboroso, tão bom como aquele. É tanto que ele perguntou, de onde estivera este vinho, ou de onde vocês tiraram este vinho? Porque geralmente nas nossas festas, olha o que ele vai dizer, geralmente em nossas festas, a gente dá o melhor vinho primeiro e deixa o inferior ou vinho ruim para o final da festa, que todo mundo já bebeu, já está todo mundo doidão. Aí o ruim a gente deixa para o final. Vocês pegaram o melhor e deixaram para o final. Ele não sabia. E os serviçais, você leu comigo que eles contemplaram todo o processo, sim ou não? Os serviçais viram todo o processo de transformação. E eles estavam ali ouvindo o encarregado falando: vocês guardaram o melhor vinho para o final? Só que eles se manteram calados, se mantiveram quietos. Os serviçais não falaram para o gerente o que tinha acontecido. Os serviçais não falaram para aquele carregado que Jesus tinha feito um milagre. E por que que eles não falaram? Porque aqui mora um código. Pegue na mão de alguém do seu lado e diga para ele assim: ó, os serviçais viram todo o processo do milagre, mas não disseram nada a ninguém. Diga: porque o segredo protege a bênção. Não, porque se fosse algumas pessoas, os serviçais, quando o encarregado falasse, guardar o melhor vinho para o final,
Por que o melhor vinho está aqui? Se fosse algumas pessoas a dizer, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Um tal de Jesus está aqui na festa. Ele transformou a água em vinho. O negócio foi forte. Se fosse muita gente teria dito. Mas esses serviçais estão nos ensinando algo. Tem um código aqui. Os serviçais estão nos ensinando algo. O segredo protege a bênção. Nem tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida você tem que sair falando. Nem tudo aquilo que Deus está realizando na sua vida você tem que sair contando. Nem tudo aquilo que Deus está em processo na sua vida você tem que sair dizendo. O segredo protege a bênção. Deus está restaurando, mas eu vou ficar calado, porque nem tudo eu tenho que sair falando. Deus está abrindo, mas eu vou ficar quieto, porque nem tudo eu tenho que sair dizendo. Deus está entregando, mas eu vou ficar em silêncio, porque o segredo protege a bênção. Sabe o que Deus está falando para você nesta manhã? Esteja calado, porque você está em alguns processos. Esteja quieto, porque você está em alguns momentos da sua vida que eu estou trabalhando por você. Ah, mas eu queria que soubessem. Deixa que quando tudo estiver pronto, até quem não deveria saber vai acabar sabendo. Deixa, porque quando tudo tiver concretizado, até quem não deveria vai acabar sabendo, porque você não vai conseguir esconder mesmo. Você não vai conseguir guardar. Pastor, explica. A Bíblia diz que Moisés, ele foi guardado 3 meses. Mas quando deu 3 meses, Joquebede não podia mais guardar Moisés. Por quê? Porque já estava crescendo. Já estava crescendo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem coisas que você vai ter que guardar, mas não vai conseguir guardar por muito tempo, porque o que é pequeno uma hora vai ficar grande. O que é pequeno uma hora vai ficar grande. Aquilo que é grande a gente não consegue esconder. Aquilo que é grande a gente não consegue ocultar. Mas enquanto eu estou no processo do milagre, eu vou me manter em silêncio, porque um segredo protege a bênção. Quem pode aplaudir, dá grito de glória para adorar Jesus. Então dá um tapa nesta pessoa e diga para ele assim, ó, fecha a boca. Amém? Tem horas que você vai ter que passar um zíper na boca, porque o segredo protege a bênção. Os serviçais não falaram nada, porque o segredo protege a bênção. Tinha alguma regra aqui, ou alguma objeção que você leu que proibia os serviçais de falarem? Nenhuma. Mas por que eles não falaram? O segredo protege a bênção. Para que vai dizer? Para estragar a festa? Para estragar a festa? Para que vai dizer? Deixa todo mundo pensando que realmente aquele vinho estava guardado. Deixa todo mundo imaginando que realmente aquele vinho estava guardado para servir no final. Irmão, imagina a gratidão do noivo com aqueles serviçais. Pensa comigo. A gente tem que ter perto da gente pessoas igual aqueles serviçais. Por quê, pastor? Porque aqueles serviçais não disseram nada para não estragar o casamento. Todo mundo pensou que o noivo tinha guardado realmente o melhor vinho para o final. A gente tem que ter pessoas perto da gente que nos elevam, que nos coloca para cima. A gente tem que ter pessoas perto da gente que nos fazem subir de nível, que nos destacam. Porque todo mundo pensou que o noivo tinha guardado aquele vinho para o final da festa. Imagina os convidados dizendo: esse casamento foi o melhor casamento que eu já fui na minha vida. Imagina os convidados falando: esse casamento foi o melhor casamento que eu já entrei. Nunca na história nenhum, olha os convidados, nunca na história nenhum noivo guardou o melhor vinho para o final. Esse noivo aqui é diferenciado. Pegue na mão de alguém e diga assim: a partir de hoje, Deus vai colocar na sua vida amigos como aqueles serviçais. Dá glória a Deus. Você pode aplaudir da glória a Deus? Os serviçais combinaram um com o outro.
não vamos falar nada. Deixa todo mundo pensar que o noivo tinha guardado o vinho para o final da festa. A gente tem que ter perto da gente amigo como aqueles serviçais. Pessoas que nos elevam, pessoas que nos colocam para cima. Eu profetizo que todo mundo que te coloca para baixo, Deus vai tirar da sua vida. Todo mundo que te coloca para baixo, Deus vai arrancar da sua vida. E Deus vai colocar na sua vida pessoas iguais esses serviçais que vão te colocar para cima. Gente que vai fazer você crescer, gente que vai fazer você subir de nível, gente que vai fazer você viver coisas grandes, coisas extraordinárias. Você pode dar um glória a Deus aí? Pode aplaudir que é para Jesus. E a última coisa, nessa primeira casa que Jesus entra, a última coisa, não era regra, assim como não é regra de vida, mas às vezes as melhores coisas realmente acontecem no final. Não é regra de vida isso. Eu não posso ser hipócrita em falar para você: olha fulano, tudo na sua vida de melhor vai acontecer no final. É mentira. Não é regra de vida, mas às vezes as melhores coisas realmente acontecem no final. Tem coisas que Deus ele resolve fazer no final. No final do quê? No final da luta. No final da espera. Por quê, pastor? Não importa quanto tempo. Às vezes você vai orar um mês e vai acontecer em um mês. Mas às vezes você vai estar orando há 10 anos e ainda não aconteceu. Então, não é regra de vida. Tem coisas que você vai orar e rapidamente vai acontecer. Mas tem coisas que vão demorar um pouco mesmo. Só que o que eu acho incrível é que muitas vezes o melhor acontece no final. Tem gente que viveu 2024, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, lutas, e em dezembro viveu uma grande vitória. Não é regra, mas às vezes as melhores coisas acontecem no final. Tem gente que está dentro de um processo. Nós estamos em fevereiro e tem gente que está dentro de um processo que só vai se resolver no final do ano. Mas tem pessoas, não é regra, tem que estar preparado. E se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Mas tem pessoas que viverão logo nesse início de ano coisas incríveis. Pastor, o que o senhor quer dizer? As melhores coisas às vezes acontecem no final. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que Deus nunca vai se esquecer de mim. É que não importa quando vai ser, mas uma hora Ele vai chegar e vai agir. É que não importa em que período vai ser, mas uma hora Ele vai entrar e vai agir. Este casamento tinha tudo para terminar fracassado. Você consegue entender isso aqui? Esse casamento tinha tudo para terminar fracassado. Tinha tudo para ter sido o pior casamento, o casamento mais ridículo da história. Só que pegue na mão de alguém para essa pessoa não esquecer. E aperta até ela gritar glória a Deus. Aperta forte aí, irmão. Agora pega na mão de alguém e diga assim: ó, o casamento tinha tudo para terminar fracassado. Diga, tinha tudo para ter sido o pior casamento. Diga, mas casamento, casa que tem Jesus, não termina de forma ruim. Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar para quem tem as mãos erguidas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estou na tua casa. Eu estou dentro da sua casa. E casa que tem Jesus não termina de forma ruim. Por isso esteja preparado. Ele vai agir. Ele vai operar. Quem acredita que Jesus acabou de entrar na tua casa, fica de pé dando glória. Fica de pé dando aleluia.
Feche os seus olhos. Minha fé não está firmada nas coisas que pode. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, se eu amei, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, não o adoro pelo que ele faz. Declare. adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Diga bem alto, não o adoro, declare. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Levante as mãos, se Deus quiser. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Levante as suas mãos. Quando eu pedir, você dará um abraço em alguém que você conhece. Se você conhece esta pessoa, quando eu pedir, você vai abraçá-la. E por um minuto eu queria que você orasse por esta pessoa e abençoasse a semana dela. Abrace ela. Ore por ela. Declara que Jesus vai entrar na casa dela. Declara. Abençoe a semana dela também. Isso, ore por ela. Aleluia. Ore por ela, abençoe a semana E dela. você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere. Sim, Jesus, nós te amamos e nós declaramos, Pai, sobre tua igreja, sobre teu povo, a tua palavra. Declaramos, meu Deus, que o Senhor está entrando em nossa casa. Casa onde tem Jesus não termina de forma ruim. Aleluia. Quantos podem aplaudir, glorificar ao nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé. Hoje nós entendemos o que Jesus quis entrando nesta primeira casa.